Livro-texto, As Lições de Amor, parte 4, a única resposta. Lembra-te de que o Espírito Santo é a resposta, não a pergunta. O ego sempre fala em primeiro lugar, é caprichoso e não quer o bem do seu autor. Ele acredita corretamente que o seu autor pode retirar seu apoio a qualquer momento. Se ele tivesse, ou se ele te quisesse bem, ficaria contente, assim como o Espírito Santo ficará contente quando tiver te trazido para casa e não mais necessitares da sua orientação. O ego não se considera parte de ti. Aí está seu erro primário, o fundamento de todo o seu sistema de pensamento. Quando Deus te criou, Ele te fez de ti parte de si próprio. É por isso que o ataque é impossível dentro do reino. Fizeste o ego sem amor e, portanto, ele não te ama. Não poderias permanecer dentro do reino sem amor, e uma vez que o reino é amor, tu acreditas que estás sem ele. Isso faz com que o ego se considere separado e pense que está fora do seu autor. Assim falando pela parte da tua mente que acredita que tu estás separado e fora da mente de Deus. O ego então levantou a primeira questão jamais colocada, questão essa que ele nunca pôde responder. Essa questão: o que és tu? Foi o começo da dúvida. O ego nunca respondeu a nenhuma questão desde então, embora tenha levantado um grande número delas. As mais inventivas atividades do ego nunca fizeram mais do que obscurecer a questão, porque tu tens a resposta e o ego tem medo de ti. Tu não podes compreender o conflito enquanto não compreenderes o fato básico de que o ego não pode conhecer coisa alguma. O Espírito Santo não fala em primeiro lugar, mas ele sempre responde. Todos já apelaram para ele querendo ajuda em uma ou outra ocasião, de uma ou de outra forma, e têm sido respondidos. Como o Espírito Santo responde verdadeiramente? Ele responde para todo sempre, o que significa que todos têm a resposta agora. O ego não é capaz de ouvir o Espírito Santo, mas acredita que parte da mente que o fez está contra ele. Interpreta isso como uma justificativa para atacar seu autor. Ele acredita que a melhor forma de defesa é o ataque e quer que tu acredites nisso. A não ser que acredites, não estarás do seu lado, e o ego sente grande necessidade de aliados, embora não de irmãos. Percebendo alguma coisa estranha a si mesmo dentro de tua mente, o ego volta-se para o corpo como seu aliado. É uma aliança abertamente baseada na separação. Se estiveres de acordo com essa aliança, sentirás medo porque estás a favor de uma aliança de medo. O ego usa o corpo para conspirar contra a tua mente, e porque o ego reconhece que seu inimigo pode acabar com ambos, meramente reconhecendo que ambos não são parte de ti, eles se unem no ataque conjunto. Talvez essa seja a mais estranha de todas as percepções, se considerares o que ela realmente envolve. O ego, que não é real, tenta persuadir a mente que é real, de que a mente é o instrumento de aprendizado do ego. E além disso, de que o corpo é mais real do que a mente. Ninguém em sua mente certa poderia acreditar nisso, e ninguém em sua mente certa acredita nisso. Ouve, então, a única resposta do Espírito Santo para todas as questões que o ego levanta: tu és uma criança de Deus, uma parte inestimável do seu reino, que ele criou como parte de si mesmo. Nada mais existe, só isso é real. Tens escolhido um sono no qual tem tido sonhos ruins, mas esse sono não é real e Deus te chama para despertar. Não sobrará nada do teu sonho quando tu o ouvires, porque despertarás. Os teus sonhos contêm muitos dos símbolos do ego e eles te confundiram. Entretanto, isso só aconteceu porque estavas dormindo e não sabias. Quando acordares, verás a verdade em torno de ti e não mais acreditarás em sonhos, porque não terá nenhuma realidade para ti. No entanto,
O reino e tudo o que lá tens criado terão grande realidade para ti, porque são bonitos e verdadeiros. No reino há certeza perfeita quanto ao lugar onde estás e quanto ao que és. Não há nenhuma dúvida, porque a primeira questão nunca foi perguntada. Tendo afinal sido totalmente respondida, ela nunca existiu. Só o que é vive no reino, onde tudo vive em Deus sem questionamento. O tempo gasto com questionamentos no sonho cedeu lugar à criação e à sua eternidade. A tua certeza é como a de Deus, porque és tão verdadeiro quanto Ele é. Mas o que uma vez foi certo em tua mente veio a ser apenas a capacidade para a certeza. A introdução das capacidades no que é foi o início da incerteza, porque as capacidades são potenciais, não realizações. As tuas capacidades são inúteis na presença das realizações de Deus e também das tuas. As realizações são resultados que foram atingidos. Quando são perfeitos, as capacidades são sem significado. É curioso que o perfeito agora tenha que ser aperfeiçoado. De fato, isso é impossível. Lembra-te, porém, de que quando te opões a uma situação impossível, acreditas que o impossível é possível. As capacidades têm que ser desenvolvidas antes que possas usá-las. Isso não é verdadeiro em relação a coisa alguma que Deus tenha criado. Não é a solução mais benigna possível para o que tu fizeste. Em uma situação impossível, podes desenvolver as tuas capacidades a ponto de poderem fazer de ti, ou fazer-te sair disso. Tens um guia para mostrar-te como desenvolvê-las, mas não tens outro comandante a não ser tu mesmo. Isso te deixa a cargo do reino, tendo ambos um guia para achá-lo e um meio para conservá-lo. Tens um modelo a seguir que fortalecerá o teu comando e nunca se desviará dele de modo algum. Portanto, tu és aquele que retém o lugar central na tua escravidão imaginada, que em si mesma demonstra que não estás escravizado. Estás em uma situação impossível só porque pensas que é possível estar. Estarias em uma situação impossível se Deus te mostrasse a tua perfeição e te provasse que estavas errado? Isso demonstraria que os perfeitos são inadequados para trazer a si mesmos a consciência da própria perfeição. E assim, estaria de acordo com a crença segundo a qual aqueles que têm tudo precisam de ajuda e, portanto, são impotentes. Esse é o tipo de raciocínio que se engaja o ego. Deus, que sabe que as suas criações são perfeitas, não as afronta. Isso seria tão impossível quanto a noção do ego que pensa tê-lo afrontado. É por isso que o Espírito Santo nunca comanda. Comandar é assumir a desigualdade que o Espírito Santo demonstra que não existe. A felicidade, a premissas é uma lei da mente, e tudo que Deus criou é fiel às suas leis. Porém, a fidelidade a outras leis é também impossível. Não porque as leis sejam verdadeiras, mas porque tu as fizeste. O que seria ganho se Deus te provasse que tens pensado de modo insano? É possível que Deus perca a sua própria certeza? Eu disse frequentemente que o que tu ensinas, tu és. Quererias tu que Deus te ensinasse que tens pecado? Se Ele confrontasse o ser que tu fizeste com a verdade que Ele criou para ti, o que poderia ser tão medroso? Duvidarias da tua mente certa que é o único lugar onde podes achar a santidade ou a sanidade que Deus te deu? Deus não ensina. Ensinar implica uma falta que Deus sabe que não existe. Deus não é conflitado. O ensino tem por objetivo a mudança, mas Deus apenas criou o imutável. A separação não foi uma perda da perfeição, mas um fracasso da comunicação. Uma forma de comunicação áspera e estridente surgiu com a voz do ego. Ela não podia estilhaçar a paz de Deus, mas podia estilhaçar a tua. Deus não a silenciou, porque erradicá-la seria atacá-la. Sendo questionado, ele não questionou. Simplesmente deu a resposta. A sua resposta é o teu professor. Fim da leitura do livro-texto de hoje. Livro de Exercícios, lição 46. Deus é amor no qual perdoo.
Deus não perdoa porque Ele nunca condenou, e tem que haver condenação antes que o perdão seja necessário. O perdão é a grande necessidade desse mundo, mas isso é assim porque esse é um mundo de ilusões. Aqueles que perdoam estão, portanto, liberando a si mesmos das ilusões, enquanto aqueles que negam o perdão estão se ligando a elas. Assim como só condenas a ti mesmo, também só perdoas a ti mesmo. Contudo, embora Deus não perdoe, o seu amor é não obstante a base do perdão. O medo condena e o amor perdoa. Assim, o perdão desfaz que o medo tem produzido, retornando à mente a consciência de Deus. Por essa razão, o perdão pode verdadeiramente ser chamado de salvação. É o meio pelo qual as ilusões desaparecem. Os exercícios de hoje requerem pelo menos 3 períodos de prática de 5 minutos completos e o maior número possível de períodos mais curtos. Comece os períodos mais longos repetindo a ideia de hoje para ti mesmo como de costume. Feche os olhos ao fazê-lo e passa 1 a 2 minutos examinando a tua mente à procura daqueles que não perdoaste. Não importa o quanto não os tenha perdoado, ou os perdoaste inteiramente ou não os perdoaste em absoluto. Se estás fazendo bem os exercícios, não deve ter nenhuma dificuldade em achar o número de pessoas que não tenhas perdoado. Uma regra segura de que qualquer pessoa de quem não gostes é um sujeito adequado, menciona cada um por nome e diz: Deus é o amor no qual eu te perdoo, fulano. O propósito da primeira fase dos períodos de prática de hoje é de colocar-te em posição de perdoar a ti mesmo. Depois de teres aplicado a ideia a todos aqueles que têm ouvido a tua mente, dize a ti mesmo: Deus é o amor no qual eu perdoo a mim mesmo. Em seguida, dedica o resto do período de prática acrescentando ideias correlatas tais como: Deus é o amor com o qual eu amo a mim mesmo. Deus é o amor no qual sou abençoado. A forma da aplicação pode variar consideravelmente, mas a ideia central não deve ser perdida de vista. Poderias dizer, por exemplo: eu não posso ser culpado, pois sou filho de Deus. Eu já fui perdoado. Nenhum medo é possível em uma mente amada por Deus. Não há necessidade de atacar, porque o amor me perdoou. Porém, o período de prática deve terminar com a repetição da ideia de hoje em sua forma original. Os períodos de prática mais curtos podem consistir seja na repetição da ideia para o dia de hoje, em sua forma original, ou em forma correlata, como preferires. Certifica-te, porém, de fazer mais aplicações específicas se forem necessárias. Elas serão necessárias a qualquer momento durante o dia, quando vieres a estar ciente de qualquer tipo de reação negativa a qualquer um. Esteja ele presente ou não, nesse evento, dize-lhe silenciosamente: Deus é o amor no qual eu te perdoo. Fim da leitura do exercício de hoje.